Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva pra lá de especial. Não é exagero dizer que a nossa entrevistada desta noite é o maior nome do telejornalismo feminino brasileiro. Todas nós que viemos depois devemos a ela ter sido a primeira em muitas frentes, da reportagem ao vivo e a cores à cobertura de uma guerra. Foi também ela a primeira mulher negra a apresentar não só um, mas dois dos programas de maior audiência da principal emissora do país. Ela encarou de frente do preconceito racial a um tumor no cérebro, sem nunca deixar de fazer e dizer o que pensa, nem se abater. Ela não gosta desse clichê que ela fez história. Ela prefere falar do que ela fez. Muitas vezes com medo, mas sem nunca recuar. E foi depois de ter dado a volta ao mundo várias vezes e rompido todas as barreiras possíveis no jornalismo que ela descobriu na maternidade a sua maior realização. É uma honra receber pela primeira vez no centro do Roda Viva, no mês da mulher, esse dínamo chamado Glória Maria. Com uma das mais brilhantes carreiras do jornalismo no país, ela foi repórter do Jornal Nacional e do Fantástico, além de apresentadora. Viajou por mais de 100 países, cobrindo assuntos tão variados como a Guerra das Malvinas, a invasão da Embaixada Brasileira no Peru por um grupo terrorista, os Jogos Olímpicos de Atlanta e a Copa do Mundo na França em 98. Também entrevistou celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna. Viajou com o escritor Paulo Coelho pela ferrovia Transiberiana até Moscou. Mas poucas entrevistas a emocionaram tanto como aquelas feitas com Roberto Carlos. Numa delas, além das revelações, ainda ganhou um beijo. Dá um beijo. Eu dou agora. Viu? Obrigado, viu? Isso ninguém tem, só eu. Para entrevistar a Glória Maria, a nossa bancada hoje é composta por outras jornalistas admiráveis. Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire. Cris Guterres, apresentadora do Estação Livre na TV Cultura e colunista do Universa do UOL. Cláudia Lima, pauteira do programa Saia Justa, do GNT, e criadora do canal Iabas, voltado a mulheres negras 40 mais. Isis Virgílio, repórter de Beleza e Sociedade da revista Elle Brasil, e Cristina Padiglione, autora do site Telepadi e colunista na Folha e no UOL. A gente ainda vai ter a participação especial em vídeo com uma pergunta da Patrícia Kogut, colunista de TV do jornal O Globo. Tudo isso registrado pelo traço único do nosso Paulo Caruso. Glória, boa noite. Que honra ter você aqui. Olha, muitíssimo boa noite. E eu quero dizer assim que a honra e a emoção são minhas. Eu estar participando de um programa desse, com mulheres, feito por mulheres, com todas nós juntas. Eu quero dizer que eu estou assim, óbvio, meio tensa, que todo mundo acha que eu sou uma pessoa segura, firme, bem resolvida, mas eu não sou nada disso. Então, eu estou meio panicada, porque mulheres com mulheres, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, muito feliz, que eu sei que são mulheres que costumam dar força e poder para as outras mulheres. É isso. Então, estamos aqui de alma aberta, de coração aberto, para o que vocês quiserem e vierem. Então, vamos lá. Que vamos. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Na última retrospectiva de um ano tão duro quanto foi 2021, você confessou ter medo e você disse que o homem não sabe o que fazer com o progresso. Desde então, você teve Covid-19, ficou internada, enfrentou mais uma barra e o mundo agora resolveu conjugar uma guerra com uma pandemia. Você está pessimista? Você está realista? Depois de tudo o que aconteceu na sua vida e no mundo nesses 2 últimos anos, qual é o seu estado de espírito? Não, eu sempre sou pessimista, senão eu não estaria agora viva depois de ter tido um tumor no cérebro, assim, esquisito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou realista.
E aí eu vejo que nesses anos todos que eu vivo como ser humano, jornalista, percorrendo o planeta, eu estou vendo que todo mundo fala sobre tudo. Vamos a Marte, vamos ao Sol. O homem passou lá pela, como é que se, não sei o que lá, do Sol, e não descobrem a cura do câncer. Não conseguem resolver de uma maneira definitiva um problema como o meu, que é um tumor no cérebro. Resolveu porque eu tenho um médico excepcional, que tem um instituto para cuidar de pessoas que também não têm recursos para cuidar, porque eu tinha. Tem gente que não tem. Então, eu acho que é o seguinte, o mundo, quanto mais a gente caminha, mais ele fica esquisito. Olha só, a gente está à beira de uma guerra nuclear. Então, como é que a gente pode ser totalmente otimista? A gente tem que ser, mas sabendo para onde olhar. A gente percorre o mundo. Eu subi 2 vezes o Himalaia, vendo lá as mulheres carregarem coisas nas costas, e, de repente, a gente vive uma pandemia que não termina nunca, porque dela vem variantes e variantes e variantes e variantes. Então, assim, eu, ao longo da minha vida, Vera, eu aprendi a ser real. Eu adoraria ser uma poliana, mas a vida, o mundo, a história não me permitem ser assim. Tá certo. Cláudia, por favor, a sua pergunta. Glória, boa noite. Estou super feliz de estar aqui com você. Pegando um pouco carona nessa pergunta da Vera, a gente vê que você embora diga que você está com medo, tem certo medo, você também diz que foi ensinada a não ter medo pela sua avó, né? Como é que foi confrontar para você confrontar a possibilidade do fim quando você estava doente? Como é que foi essa experiência? Você teve medo? E o que mudou depois disso para você? É ruim eu ter medo. E também não pensei na possibilidade do fim, nem por um segundo. Uhum. Eu sei que assim, eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro. E muita gente achou que era um câncer, mas não era um tumor terrível que, se eu não tivesse descoberto naquele momento, ele me mataria em 15 dias. Esse tumor criou um edema em volta dele e esse edema inflamou, me fez ter uma convulsão e eu já vivi a primeira bênção, porque essa convulsão não me deixou sequelas. Então, eu tinha a possibilidade de, sei lá, talvez 30% ou 40% de sobreviver e 20% de sobreviver sem sequelas. Mas eu não tive medo, porque a vida é isso. Você está vivo para passar por todo tipo de experiência. É que o ser humano, ele tem a tendência de querer viver num mundinho cor-de-rosa. Todo mundo quer nuvem azul, ai que mundo lindo. Mas a vida não é assim. A vida é feita de nuvens rosas e de nuvens cinzas. E eu aprendi ao longo da minha vida a conviver com nuvem rosa e nuvem cinza. Então, quando pintou o tumor, eu falei, bom, eu sou jornalista, só entendo de jornalismo e de escrever. Quem entende de cérebro é o doutor Paulo Niemeyer Filho. Então, eu falei, doutor Paulo, é o seguinte, resolva, esse problema é seu, não é meu. E aí ele disse, mas como assim? Eu digo, mas você não quer saber o que é? Não, não quero saber, não me interessa. Quando eu saí da UTI, a primeira coisa que eu fiz foi botar a mão na minha cabeça, eu estava com um turbante, eu falei, caramba, eu estou careca, né? Porque é igual uma britadeira para cortar o cérebro. Aí ele falou, não, eu falei, então arranca esse turbante. Ele tirou o turbante, eu vi que eu não estava careca. Aí eu falei, bom, vou procurar alguém para botar o cabelo. Eu tirei um pedacinho assim, eu vou achar alguém para repor esse cabelo. E ele não acreditava. E 10 minutos depois que a gente teve essa conversa, a vida é tão maravilhosa, que um pouco depois eu voltei para o quarto e aí ele disse, Glória, deu tudo certo, está tudo bem. Fiquei 2 dias vendo se eu tinha sequelas ou não, graças a Deus não tive. E vida que segue. Eu sou realista, eu não consigo viver pensando no pior. Também não penso no melhor.
eu penso no que é a vida. E a vida é assim, para ser vivida e algumas vezes ela é bonita. Laura, por favor. Glória, boa noite. Prazer estar aqui com você. Pegar esse gancho de você falando que não pensa no pior nem no melhor, para trazer um pouco do que a Vera trouxe no começo, que é a guerra que a gente está vivendo hoje. Acho que é meio inevitável não fazer um paralelo com o fato de que você foi a primeira jornalista mulher brasileira a cobrir uma guerra nas Maldivas. Então, foram momentos bem diferentes, né? Ali era uma guerra, você mesma conta, né? Uma guerra de minas terrestres, não era uma guerra de tiro, não era uma guerra nuclear. Eu queria que você fizesse, por favor, um paralelo entre aquele momento e esse, do que você viveu ali. E também queria entender se você, intrépida, depois de passar por 160 países e ter feito todas as aventuras que você fez cobrindo fatos históricos como esse, se você voltaria a cobrir uma guerra. Olha, aquela guerra das Malvinas foi um desafio para mim. Eu pedi para o meu diretor na época, o Armando Nogueira, porque só iam homens o tempo inteiro, desde que a guerra começou. E assim, eu estava muito dividida. Eu queria ir, mas eu estava com medo. E é uma coisa que eu tenho exercitado ao longo da minha vida, principalmente nesse momento depois do tumor, que é assim, o medo não pode me paralisar. Aí todo dia eu ia na sala do Armando e dizia, Armando, deixa eu ir. Já foram tantos homens. Ele disse, vem cá, chega de me encher o saco. Então tá bom, vai. Quando ele falou vai, eu tremi na base, mas aí eu não podia recuar. Então, assim, era uma guerra em que se desarmavam minas terrestres. E eu tinha que ir lá ver como é que era. Digo, Glória, você não quis? Segura a onda. Então, assim, quando eu penso que pior do que essa guerra foi quando eu participei da cobertura da tomada daquela embaixada peruana, a embaixada japonesa no Peru, que foi muito mais tenso, porque ali eram os guerrilheiros querendo invadir a embaixada, é que, assim, eu faço e foi. Eu já quero partir para outra. Eu não gosto de me repetir. Eu cobri anos o Jornal Nacional e, de repente, eu não quis me repetir mais. Então, a guerra é uma coisa que me deu muito medo, mas eu não deixei que ela me paralisasse. Se eu tiver que ir hoje para uma guerra, hoje eu só não vou depois dessa minha experiência de saúde. Se eu não tivesse passado por isso, eu iria. Até com filha pequena, ou isso também é uma coisa que te faz conter um pouco? Não são as minhas filhas, é saúde, porque eu estou mais frágil. Eu não teria tanta resistência para correr de um tiro, de uma bala, de um canhão, de um míssil. As minhas filhas não me impediriam, elas nunca me impediram de trabalhar, no que fosse. Mas agora eu não tenho mais, eu não posso mais subir o Himalaia. Mas também já subi 2 vezes, deu, né? Eu não posso mais pular de bungee jump. Não posso não, mas não quero. São coisas que a vida segue e você tem que ir mudando, né? Eu acho que a sabedoria de viver é você não estacionar. E eu nunca estacionei ao longo da minha carreira. Eu comecei lá atrás, que eu não vou dizer há quanto tempo lá atrás, mas eu fui mudando, eu nunca me repeti. Agora, por exemplo, eu no Fantástico eu viajava. Agora no Globo Repórter eu faço outro tipo de viagem. Então, o que me deixa viva, eu acho que o que me dá energia, o que me dá prazer é a mudança, é o desafio. Certo. Isis, por favor. Boa noite, Glória. Que honra estar aqui. Não vou disfarçar. Estou me sentindo honradíssima mesmo de estar aqui na sua presença. Mas vamos nessa. O Mano Brown falou e eu reforço aqui. Você faz parte do nosso imaginário, da construção do nosso imaginário. É inimaginável pensar TV brasileira sem pensar em você, assim. E você fala muito, você destacou um trecho que me chamou a atenção, que você sente um prazer enorme em escutar as pessoas, você valoriza a história das pessoas, você respeita a história das pessoas. E aí eu destaquei uma frase que você disse, que foi a seguinte: eu me anulo em função do entrevistado.
a estrela é você. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito dessa sensibilidade e também dessa escuta ativa. Se é algo que você sempre teve desde a sua infância ou foi algo que foi se moldando? Olha, na minha vida inteira eu aprendi a ouvir. Eu demorei muito a conhecer história, cultura, através de livros. Eu venho de uma família extremamente pobre, sem cultura, mas que a cultura foi passada de pai para filho através das histórias contadas. E a minha avó contava muita história, então eu tinha que sentar e ouvir. E vai que alguém interrompesse aquela senhora da época, sei lá, desde 80, 90, 100 anos, desde que eu comecei a ouvir, ela botava os netos sentados, vamos ouvir. Eu era a única que ficava até o final. Os outros iam saindo. E ela dizia assim, Glorinha, você não está cansada de ouvir? Eu disse, não, vovó, vamos ouvindo. Então, a minha avó me ensinou a escutar. E quando eu fui trabalhar na televisão, isso era uma coisa tão normal, né? Porque você não tinha o recurso do vídeo, o repórter não aparecia no vídeo, não tinha esse glamour de hoje, todo mundo bonito, maquiado, parada, não. Você ia fazer entrevista, botava a sua mão, eu sabia que era minha, porque era a única mãozinha preta que aparecia no vídeo, e aí acabava aquilo, eu tinha que ir para a redação, escrever a matéria e botar no ar. Então, se eu não ouvisse muito bem, eu não sabia o que escrever, eu não saberia o que falar. Então, esse dom de ouvir é uma coisa que eu sempre tive. Agora, não dá para ouvir aquela coisa que não faz você crescer. Eu também aprendi a selecionar o que eu escuto. Não dá para você ficar ouvindo aquilo que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na vida, é a não perder tempo ouvindo o que não vale a pena e o que não interessa. Aí você vai dizer assim, mas como é que você sabe o que não interessa? A vida te ensina. A vida te mostra. As lições que eu aprendi da minha avó me fizeram conhecer o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, ouvir para mim é a coisa mais importante da vida. Perder tempo não dá. Certo, Cris Guterres. Glória, impossível esconder a minha emoção e não te reverenciar neste lugar, porque pela imensidão que é Glória Maria, e porque provavelmente se eu não tivesse visto você na televisão hoje, talvez eu não seria jornalista. Eu devo a você essa escolha da profissão que me faz tão feliz e que me completa. Você é muito pioneira, né? Pula de bungee jump, se jogou de biquíni no mar ali gelado, com frio abaixo de zero, fumou maconha na televisão, colocou câmera na cabeça, pulou de asa delta. Glória, da onde vem todo esse pioneirismo? A necessidade de viver e experimentar. Eu dificilmente planejo ou penso. Quando a gente vai fazer uma reportagem, aí eu digo assim, olha, vou fazer esse país. Mas quando eu falo vou fazer esse país, a minha preocupação é uma coisa que poucos entendem. Eu não vou para filmar paisagem, pontos turísticos. É claro que se você vai para a França, você tem a Tour Eiffel, você tem o Trocadéro, mas isso para mim é um cenário da matéria. O que me interessa, sempre me interessou, é gente, cultura, história. Eu acho que é por isso as minhas matérias são consideradas bem diferentes, porque elas são feitas à base do sentimento do ser humano. É só você pegar cada uma delas e você vai ver que não é, eu vou pular do riozinho. Não. Isso teve, por exemplo, eu cruzei o Rio Colorado fazendo o Grand Canyon, mas eu não sei nadar. Então, eu não vou atrás de uma aventura inútil. Não. Eu quero conhecer almas. Eu me preocupo com emoções. Isso aí, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Então, quando eu vou fazer um país, eu tento entender a alma daquele país. Por isso que pouca gente sabe, eu não vou e volto. Eu vou e fico, às vezes, 20 dias, um mês.
para poder saber o que está acontecendo ali. Eu vou para o interior. A gente faz uma passada na capital, não sei o quê, daí a gente se mete. Eu conheci na Sérvia, para você ter uma ideia, uma senhora de quase 100 anos. Ela nunca tinha visto um preto na vida dela. Eu fui a primeira. Nem o Michael Jackson ela já tinha visto. Ela me viu, ela passava a mão no meu rosto e dizia assim, não vai embora. Eu vi essa reportagem. Você viu, né? Fica aqui comigo. Isso é que me interessa. O mundo, para mim, é uma fonte de conhecimento e experiência. Quando eu fui para a Jamaica, todo mundo sabe que na Jamaica tem ganja. Tem ganja na Jamaica. Aí a gente fez um levantamento, uma produção, para entrar numa comunidade Rastafari, a mais radical de todas. Foram 3 meses de negociação para entrar lá. Aí um dos regulamentos era, na entrada, fazia uma oração, a gente assinou um monte de papel e na saída tinha outra oração, só que a gente não leu tudo e estava lá. Tem que fumar a ganja sagrada. Ganja sagrada, vamos fumar. Só que eu não sabia o que era aquela ganja sagrada. E o cara lá, o rei, sei lá, da comunidade, ele achou, quando ele me passou aquele negócio, que eu não ia aguentar. Porque ele foi malandro, ele queria me ver cair ali dura. Só que não ia cair. Tava com Glória Maria, né? Ele botou lá, fumou. Quando ele me deu, ele ainda apertou o negócio assim, bateu. Porque ele disse, batendo assim, ela não vai aguentar. Pois eu puxei 2 vezes e aguentei. Então, assim, eu estava falando no outro dia. Agora todo mundo, esses bilionários, né, estão indo para a NASA, para Marte, né, daqueles foguetes dele, parará. Eu fui 15 anos atrás, eu já estava indo, fazendo aquela gravidade zero, essa experiência, sem gastar um centavo, estava indo trabalhar. Então, isso é que eu acho que é fascinante no tipo de jornalismo que eu faço hoje. Uma pessoa que... Ninguém lembra quando eu cobri a posse do Jimmy Carter. Eu fiz isso tudo, mas aí deu. Eu tenho que mudar, tenho que mudar. E se eu não tiver experiências novas, não sou eu. Cristina. Glória, também vou repetir as minhas colegas e dizer que é uma honra de verdade estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria falar de outro pioneirismo seu que é divertido, assim, as pessoas que têm 20, 25 anos hoje talvez não percebam isso, não saibam. Mas houve um tempo em que era meio que proibido o jornalista ter as emoções e se sentir no lugar do espectador. Então, assim, eu vivenciei e ouvi muito em redação, mas essa Glória Maria fica deslumbrada com a Ferrari do Ronaldo e essa Glória Maria se joga nos braços do Julio Iglesias e chora com o Roberto Carlos. E, na verdade, hoje é uma coisa que é uma atitude que é muito pedida ao jornalista, né? Porque a gente percebe que o espectador, você se coloca no lugar dele. E ele não vai olhar a Ferrari do Ronaldo de uma maneira blasé, e é o que você fazia. Eu queria saber se você enfrentou resistência para trazer essa emoção para o vídeo num momento em que todo mundo era realmente blasé e muito frio, né? Em que era meio que proibido você, entre aspas, né, sentir emoções e se colocar ali daquela forma. Então, como é que foi abrir essa fronteira e se houve resistência dentro do jornalismo da Globo para isso? Inclusive, assim, que já foi também muito mais rigoroso nesse sentido, né? Olha, comigo nunca aconteceu, porque eu me jogava mesmo. Por exemplo, no caso da Ferrari do Ronaldo, coitado, eu tenho até pena dele, porque ele veio com aquele carro que é para andar nas estradas da Europa. E eu infernizei a vida dele, eu nunca tinha entrado numa Ferrari. Eu falei, Ronaldo, você deixa eu entrar, vamos dar uma volta para o Fantástico, não sei o quê. Depois de eu insistir muito, ele foi. Quebrou o carro todo por baixo, porque a gente saiu de não sei de onde para ir para Barra. Nossa, uma Ferrari não pode andar numa rua esburacada da Barra. E aí todo mundo começou a encher o saco dele, porque ele tinha uma Ferrari. Como o Ronaldo, nesse país de fome, pode ter uma Ferrari? Olha, aí todo dia ele me ligava, vou mandar a Ferrari para a sua garagem. O que eu faço agora? O Julio Iglesias virou um amigo meu, por exemplo. Toda vez que eu viajava, ele me mandou 2 vezes o avião dele para me buscar, para fazer reportagem. São coisas que você vai conquistando. Por exemplo, todo mundo fala que eu já dancei com o rei Roberto Carlos.
que a gente já cantou juntos. Agora, ninguém sabe, por exemplo, que quando eu tirei o meu tumor, que eu fiz a minha cirurgia, depois de 2 dias no CTI incomunicável, eu estava saindo na maca para ir para o quarto, tocou o telefone, a minha comadre estava com o meu telefone, que eu não podia ficar. E aí ela disse, olha, aqui é o RC. Quem é? Aí tem uma pessoa aqui, era o Roberto Carlos. O Roberto foi a primeira pessoa que eu falei, e ele só dizia assim, Glorinha, eu estou orando por você. Você vai sair dessa, não se preocupe, não vai ser uma coisa assim, um problema, você vai sair. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar. Eu digo, Roberto, fica tranquilo. E aí eu não conseguia falar com ele. O telefone, a Verônica pegou o telefone e quando chegou no quarto, ele me ligou de novo. E disse, o que você precisa, o que você quer? Eu falei, eu não preciso de nada, você já me deu o que eu precisava. Carinho, amor, que é a única coisa que eu preciso num momento como esse. Então, quando você tem isso, eu acho que você não precisa de mais nada na sua vida. Porque você não cria laços só profissionais com algumas pessoas. Você cria laços de vida que vão muito além do que qualquer pessoa pode imaginar. Então, se você pensar que são mais do que 40 anos de jornalismo, e eu tenho isso ainda na minha alma, quer dizer, as coisas que eu conquistei permanecem até hoje, eu acho que são poucas pessoas que podem se orgulhar disso. E uma pessoa como eu, né, que não vim de uma história de uma família de intelectuais, uma família que... Eu não sou herdeira, eu não sou rica, eu demorei muito para me formar, para estudar, e me orgulho disso, porque hoje as minhas filhas têm tudo aquilo que eu não tive, que a minha família não me pôde dar, mas que eu conquistei. Porque eu não tinha medo daquilo que eu digo até hoje. Eu não deixo o medo me paralisar. Certo. Mas também não tenho como dizer assim, eu não tenho medo. Tenho, né? Mas eu nunca sei até onde eu posso ir. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com a Glória Maria. Vai para um rápido intervalo e volta já já com mais entrevista. Estamos de volta com o Roda Viva da Glória Maria e eu vou abrir esse segundo bloco com a pergunta da Patrícia Kogut, colunista do Globo. Boa noite, Vera. Boa noite, colegas. Boa noite, Glória. Eu queria saber de você o seguinte. Nós temos colegas jornalistas brilhantes, mas que jamais se adaptam à linguagem televisiva. Você, ao contrário, parece que nasceu para isso e estabelece logo uma comunicação muito fácil na televisão. Eu queria saber de você quais são os ingredientes necessários a pessoa ser vocacionada para a linguagem televisiva. Vou adendar a Kogut, Glória, para você responder o que a Cris perguntou, se você enfrentou barreiras para impor o seu estilo ou se foi natural. Olha, eu acho que é uma coisa muito simples. É porque eu comecei com o crescimento da televisão. Então, eu não tive que aprender. Como eu disse, eu comecei sem que o repórter aparecesse no vídeo. Eu não tinha nenhuma referência. Eu não tinha para quem olhar. Que eu vou fazer que nem aquele? Não tinha. Então, eu fui criando o meu jeito, como outros foram criando também. Aí, por exemplo, a Sandra Passarinho criou o jeito dela. Depois vieram alguns. Veio a Leilane, veio um monte depois. Mas, assim, nós que fomos do núcleo inicial,
cada um teve a capacidade e a condição e a liberdade de criar o seu próprio estilo. Aí depois, hoje, todo mundo vem mais ou menos em cima disso. Mas antes não, aí assim, tinha um que era o Lucas Mendes, que era de Nova York, tinha o Hélio Costa. Então eram todos eles, cada um nasceu, o Hélio tinha aquela empáfia dele, né, aquele jeito. Então todo mundo, e eu, como fazia tudo, é que as pessoas esquecem, eu fazia desde polícia, eu ia para a Baixada Fluminense, cobrir aquele negócio, Mão Branca esteve aqui, era um cara que era, sei lá, a polícia que matava todo mundo, e aí deixavam os corpos, e aí dizia, olha deixa bilhetes, Mão Branca esteve aqui. Então eu tive que criar um estilo também para o Mão Branca. Aí tinha uma hora, eu trabalhei durante a ditadura militar, então eu tinha que ir para o Ministério da Guerra entrevistar os generais. Então, eu tinha que saber como é que eu tinha que me movimentar dentro daquilo. Do Mão Branca ao General Figueiredo, como é que você... Ou tinha um jogo de cintura, ou eu tinha que me virar, como diz hoje, assim, literalmente, eu tinha que me virar nos 30. Se vira nos 30. Glória. Porque era de uma coisa para outra. Dentro disso, né, essa sua história com o General Figueiredo, ela tem um peso importante, porque você já contou em algumas ocasiões que em um dado momento ele disse que não queria mais perto dele, abre aspas, a neguinha da Globo. Então você, muito antes de todas nós, jornalistas, enfrentou o autoritarismo e também esse direcionamento do ódio voltado a uma jornalista mulher. Isso é algo que se repete hoje. Como você vê isso, essa preferência do poder por ser duro com mulheres, e como você encarou quando foi com você? Olha, é preciso falar uma coisa. Não eram todos. Por exemplo, eu tive uma experiência horrível com o General Figueiredo, foi horrível, mas eu cobria o Ministério da Guerra sempre na época da ditadura, porque assim, era o final do governo Médici. E aí eu continuei lá. Então, eu conseguia. Porque essa coisa, assim, eu não sabia que não podia e eu ia. Eu era muito menina, eu não sabia que ainda que eu não podia ser daquele jeito dentro de uma ditadura militar. Então eu ia lá, perguntava o que eu queria, eles olhavam para minha cara assim, de onde essa maluca saiu? E era assim que eu conseguia fazer as minhas coisas. Eu ia quase sempre ali no Ministério da Guerra entrevistar lá os milicos, que a gente chamava todos eles de milicos. E pronto, a gente não chamava de general, era os milicos. Hoje é de milico, pronto. E assim eu fui seguindo. Eu não tinha aquela preocupação, esse episódio do Figueiredo era uma coisa horrorosa, mas eu não tinha essa preocupação dele me mandar prender, de fazer nada comigo, porque... eu sempre achava assim, se ele mandar fazer alguma coisa, eu mando ele para outra coisa. Eu tinha essa, talvez ainda, ingenuidade, não é? Talvez ainda esse descompromisso, porque eu sempre tive essa visão de que tudo podia dentro daquele trabalho que eu estava fazendo. E dentro dessa visão, eu ia em frente. Por exemplo, quando o Geisel saiu, ele deu a última entrevista, ele me recebeu na casa dele, lá em Petrópolis. Aí o Figueiredo, na vez dele, quando eu fui querer que ele não recebeu, eu fui tentar pular o muro, foi uma... Meu Deus, imagina pular o muro da casa do Figueiredo. Ele botou tudo quanto era milico para me botar para correr, mas eu não corria, eu fui. Não corria. Laura, a Laura está falando. Glória, já que a gente está falando de ditadura militar, e você está contando essas experiências com os generais, eu queria saber se em algum momento a gente sabe da crise institucional que o jornalismo passou durante ali o período de ditadura militar, indo mais longe, de censura. Então, eu quero saber se você, em algum momento, já foi censurada, na ditadura ou fora dela, por algum chefe, em alguma ocasião. E, para além disso, assim, acho que a gente está num momento que a gente também tem falado muito sobre ditadura. E a gente tem visto gente jovem flertar com desejos de ditadura hoje em dia. Você que cobriu a ditadura, o que você pensa sobre isso? Bom, primeiro, a ditadura é um horror, né? Vamos deixar bem claro, começar a partir daí, que ditadura é uma coisa que não deveria existir em nenhum país do planeta.
Isso número 1. Censurada, eu nunca fui. Eu nunca dei tempo para censura. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui fazer uma matéria para o Fantástico, era uma época de mudança de cenário. Aí eu sugeri, porque eu sempre sugiro as birutices. Vamos, já que é para mudar cenário, tudo novo, então vamos fazer praias de nudismo no Brasil. E aí lá fomos fazer praias de nudismo. Aí o meu diretor, que era o Luiz Nascimento, ele disse, Glória, mas em praia de nudista só entra nu. Eu falei, sim. E aí? Como que você vai filmar? Aí eu falei, olha, as câmeras ficam de longe, do lado de fora. E eu dou um jeito, fico atrás de uma árvore, né? Boto uma folha, assim, tipo Eva. Eles ficam assim, não é boa da cabeça, não. E nós fizemos. Eu consegui... Posso Você é nua? Pesquisa. Você é nua? É. Mas não apareceu uma imagem minha nua na televisão. Porque nós somos bons em filmar. Eu tenho câmeras maravilhosas. Então, a gente tinha toda uma jogada em que não aparecia. Então, são coisas que você vai aprendendo. E quando você tem 45 anos de televisão, se você não souber como se filma, como é que você dá uns truques para você fazer uma imagem mais delicada, pô, você tem que aprender mais um pouco. E como realmente eu tenho que aprender muito mais ainda, eu nunca fui censurada, nunca ninguém me falou, nunca. Isso você não pode. Assim, tem umas coisas que eles acham completa falta de juízo. E coisas assim, mas coisas perigosas. Eu estou querendo, e tomara que eu consiga, tipo, meu canto dos cisnes, eu estou implorando de joelhos que eu queria ir a Marte, numa dessas máquinas aí, desses foguetes. Aí, agora, com esse negócio da minha cirurgia, não pode, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que seria um grande presente da Globo, depois desses anos todos. Tomara que tenha algum poderoso ouvindo. Ah, certamente estão. Tomara que tenha algum poder ouvindo, por favor. Que eles dizem, né, a despedida delas, que deixa eu ir com desses beijos, esses grandes... Alô, Marciano. Não é? Deixar eu ir numa viagem dessa. Pô, se foi o ator, se foi o velhinho lá, né? Então vai lá, atriz. Então eu acho que se tiver alguém aí... Alô, Marciano, deixa eu ir, seria a minha grande matéria final. Eu nunca fui censurada e... tomara que eu não seja até hoje. Ô, Glória, já que você está falando aí, você é muito de Marte, cidadã do mundo e agora em breve de Marte também, cidadã de Marte. E assim, definitivamente você tem o que eu acredito ser um dos empregos mais legais que possam existir para alguém, que é essa coisa de viajar, de conhecer lugares, pessoas, histórias e de graça, né? Como você já falou aqui, não gastar um centavo por isso, né? De todas essas experiências que você traz, qual é a que mais te transformou? Olha, primeiro, que não é assim como todo mundo pensa. É muito difícil viajar. Todo mundo acha que é entrar num tapete voador e ir embora. Não. São quilos e quilos de equipamentos. A minha equipe somos eu, um câmera, um técnico e uma produtora. Deu. Mais ninguém. Não tem mais ninguém. E a gente sai carregando só nós aquilo tudo. São, sei lá, 100 e tantos quilos. A gente sai daqui, vai para um lugar, chega lá, dorme às vezes 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2, e sai para gravar. O que a gente precisa é ganhar tempo. Então, não é assim como as pessoas pensam. Não é essa... Não, e a gente grava de 7 da manhã às 7 da noite, não é. Ainda assim eu quero. Ainda assim eu quero. E aí, assim, você não tem horário para comer, mas é um prazer, porque a nossa vida é a nossa alma, entendeu? Quando você ama, você faz. Mas, de todas as experiências, talvez para mim a mais transformadora foi quando eu já tinha ido a vários países da África, mas quando eu fui à Nigéria, fazer um festival que chama Festival de Argungu, em Sokoto, uma parte que hoje é uma parte muçulmana, da onde saiu o Boko Haram. E esse festival é um negócio absurdo. São tipo 15 mil homens, 20,
que saem de dentro de um rio pantanoso para procurar peixes gigantes que eles acreditam ser restos dos seus ancestrais. Então você vê vindo aquela nuvem de homens, mulher não pode estar lá. Eu era a única mulher durante, 10 dias naquela região. Foi a coisa mais transformadora que eu já vivi, mesmo conhecendo a África muito bem. Eu virei outra pessoa, porque eu conheci uma parte da minha história. Eu vi crianças estudando embaixo de baobás. Não tinha escola, não tinha construção. Então, para mim, a Nigéria foi... Aliás, quem quiser ver, tem no meu Instagram, tem um pedacinho lá desse trecho da Nigéria que eu botei lá. Agora, eu acho que foi realmente o que mais me transformou. Cláudia. Glória, eu queria voltar um pouquinho na resposta que você deu para a Laura, né, sobre os 45 anos de TV, essa experiência, sem números, mas ter uma equipe extremamente competente de filmagem, e eu queria trazer para o contemporâneo, né? Você é uma mulher da TV, uma referência absoluta, mas é isso, você acabou de falar, olha lá no meu Instagram, que tem um videozinho lá. E como que essas transformações tecnológicas, né, o Instagram, o Twitter, agora mesmo no intervalo a gente estava comentando de como as pessoas já estão comentando sobre a sua participação aqui naquela rede. Enfim, eu queria saber como que as transformações tecnológicas mudou a sua relação com o telespectador e também com a forma que você produz reportagem. Não, a forma que eu produzo não mudou nada. Eu continuo fazendo igualzinho. Eu não sou muito tecnológica. Eu tenho a ajuda das minhas filhas, da minha filha, da Maria, que me ajuda. E como ela diz, né? Mamãe, você ainda é muito antiga. Ela diz para mim quando eu não sei fazer nada. E nas minhas redes, por exemplo, a que eu gosto mesmo é o Instagram. Uhum. Só eu cuido dele, eu que boto lá, não tem ninguém para cuidar de nada para mim. Twitter, eu não tenho, não uso. Eu sou meio maluca mesmo, sou meio antiga. E qual é a outra que tem, que eu nem sei? Não é só, é como que mudou a sua relação com o telespectador, porque você em algumas entrevistas cita a questão da carta, por exemplo, né, que em um determinado momento... Mas aí não é só o Instagram, é tudo. Por exemplo, no passado, né, quando eu sofria racismo, essas coisas, muitas vezes vinha até por carta, porque ainda não tinha isso, ou por telefone, parará. Hoje não. Hoje vem que nem flechada, né, de tudo quanto é lado. Mas eu já aprendi a me defender. Hoje a minha preocupação é defender minhas filhas, né? Hoje eu estou forte com relação a isso. Elas estão começando a se preparar. Teve até um episódio muito legal, eu estava contando para vocês ali, que a Ingrid Silva, né, foi na minha casa com a família dela toda. Aí, como a gente vive num mundo branco, aí a minha filha olhou para mim e falou, mamãe, mas hoje só tem preto aqui, porque era a nossa família e toda a família da Ingrid, para você ver como é que as coisas mudam. Então, assim, a minha relação com rede social... é igualzinho eu tinha antigamente com carta e telefone. Às vezes eu posto uma coisinha que quando eu quero me sentir bonitinha, eu vou e posto uma coisa. Eu não tenho negócio de filtro. No outro dia eu postei uma foto que o meu maquiador postou. Aí disseram, sabe o quê para mim? Por isso que eu tenho medo. Que eu tinha feito, como é que chama esse negócio que eu não sei nem falar o nome? Harmonização. Harmonização facial e corrigir os dentes. Eu corrigi o meu dente uma vez na minha vida inteira, porque eu era dentuça e tinha o dente aberto até 40 anos atrás. Fiz e acabou. Aí botaram lá, tá vendo o que resulta uma harmonização facial, uma coisa... Então, assim, é tudo tão louco, é tudo tão perfeito dentro dessas redes. Não é do meu tempo, né? Eu sou uma mulher contemporânea, mas... eu não aguento isso. A verdade é que, assim, para mim não dá.
Entendeu? Pode ser que eu quero ir a Marte, eu quero entrar no foguete, mas ainda negócio de... Essa futilidade é demais, Não, hein? harmonização facial. Cláudia. Se fosse sexual seria bom, facial não, aí não dá. Cláudia. Ô, Glória, numa entrevista você disse que fez anos de terapia para não se incomodar mais com o racismo. Hoje a gente tem visto uma mudança, né, nesse cenário. Acho que dá para dizer que nós, negros, estamos muito mais orgulhosos e a gente consegue falar mais sobre o racismo e sobre a negritude. Você acha que a fama te blinda do racismo, de alguma maneira? Ou isso ainda acontece com você? Não, nada blinda preto de racismo. Nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais, como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Eu acho que isso é que é importante. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Então, você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar. Isso é o que eu vim aprendendo ao longo da minha história. Hoje, nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me auto-blindar. E eu estou ensinando as minhas filhas a terem a mesma coisa, porque as duas estudam em colégios diferentes, mas escolas de elite. Então, eu sou conhecida, mas não são todos os amigos que sabem que elas são filhas de uma mulher conhecida. Então, estou ensinando para ela, de cada uma na escola, só uma é a única negra, a outra também. Então, você tem que... Uma estuda na escola americana, a outra estuda na escola não sei o quê. Então, assim, hoje, para mim, não dói. Porque eu aprendi e continuo me protegendo. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro, aí eu estou maluca, né? Porque não é racismo meu, é do outro. Então, ele que resolva o racismo dele, ele que fique com a dor dele, com a amargura dele, porque é uma questão de amargura, é uma questão de horror, que ele se resolva sozinho. Ô, Glória, queria aproveitar esse tema. Posso te pedir desculpa? Pode. Eu preciso encerrar esse bloco, ir para o intervalo, eu vou voltar com a outra Cris e a gente volta já já para mais Glória Maria. Estamos de volta com o Roda Viva e quem vai perguntar agora é a Cristina Padiglione. Queria pegar carona na resposta da Cláudia, porque essa pergunta se a fama te blinda e não blinda, porque tudo pode acontecer, na verdade eu me lembrei do Hélio de la Penha, que falou que ele parou de sofrer racismo, ou ele teve isso reduzido a partir do momento que ele começou a ficar conhecido. Mas que teve até um episódio, quando ele estava começando ainda a ganhar dinheiro com os cacetas, que veio um policial em cima dele com um carro bonito e tal, porque ele estava na Zona Sul. E depois de muito tempo tendo arrefecido isso, ele viu isso com um filho, porque o filho não era conhecido. Então, e você citou que se preocupa com as meninas e tal. Como é que queria saber se você já sentiu que elas foram em algum momento vítimas de racismo? Como é que essa relação numa escola de elite, que eu sei como é que, né, que são pouquíssimos negros que estudam entre vários brancos e tal. Como é que essa relação? As escolas tentam fazer, e a gente tem aqui, pelo menos em São Paulo, tem até um movimento de escolas antirracistas entre as escolas de elite e tal. Mas é muito devagar. É melhor do que já foi, mas é devagar ainda, né? Muito, muito. O avanço. Por exemplo, todas as duas já passaram por momentos de racismo. A Laura, de 13 anos, teve uma vez que ela chegou em casa dizendo que um amiguinho tinha dito que a cor dela era feia. E aí ela chegou em casa muito tocada, e aí a gente sentou e conversou. E aí eu fiz um movimento, tem aquele grupo de mães que não serve para nada, né? E aí eu usei esse grupo de mães para dizer o que tinha acontecido e que elas orientassem os filhos, e falei com o serviço de psicologia e pedagogia da escola, e eles realmente interferiram. E aquele negócio melhorou, mas não é uma questão de melhorar, porque quando você tem porque isso não vem
da criança, né? Isso vem da família. E a família não vai mudar. O racismo é uma coisa que você começa a ver. O motorista, o empregado, né? A funcionária. Então, a criança vê o subalterno sempre numa situação inferior e sempre preto, a maioria das vezes. A minha outra filha também, que estuda numa escola de elite, teve uma briguinha com um amiguinho, era uma bobagem, coisa de discussão, aquelas coisas de menina, menino, todo mundo discutindo. Hoje a gente não vai no clube, na piscina, amanhã a gente vai, narará. Aí a Maria falou alguma coisa, e ele disse assim, você é só macaca, não fala nada. Mas a Maria é uma guerreira. E aí, imediatamente ela foi no office da escola e colocou isso. E aí foi uma confusão. Eu fui no dia seguinte na escola, falei com o principal e eles tomaram realmente uma atitude, o menino ficou suspenso. E o pior é que o menino, isso é que é o mais grave e triste, é que é amiguinho dela. Então, ele quando falou, ele falou porque ele queria machucar, e a maneira que ele tinha para machucar era ofender racialmente. Isso é que eu acho, assim, uma coisa trágica. Porque se ele sabe que chamar de macaca é uma ofensa racial, é porque ele foi ensinado a fazer isso. E não é só nos estádios de futebol que a gente vê toda hora isso. Em algum momento ele viu alguém da família falar isso. Porque as coisas se transferem. Então, só que como elas têm uma pessoa forte como eu, elas já chegam, às vezes, qualquer coisa, e dizem, Maria, olha só, vamos ver se isso é racismo mesmo, porque toda vez que ela quer que eu brigue com alguém, ou que ela não quer, ela quer se livrar de um compromisso, de uma coisa, ela vem e diz, Maria, é mesmo isso, você tem certeza que é? Aí ela olha... mamãe, pode ser que não seja. Eu digo, então, vem cá, vamos devagar. Porque isso é que eu acho que a gente tem que saber. Existe, não adianta a gente querer, não tem, é lá, vai continuar. As crianças aprendem desde muito pequenas a serem racistas. E nós, pais, nós, cidadãos, temos que ensiná-las a se cuidar. Porque eu não estou ali o tempo todo com ela. Eu não estou 24 horas por dia com a minha filha, do lado dela para defender, para proteger. Então, o que eu faço é ensinar ela a se proteger sozinha, a elas. E é o que eu estou fazendo. Cris. Glória, queria voltar lá na harmonização. Surgiu uma harmonização sexual aqui, mas brincadeiras à parte. Você trouxe um tema importante quando você respondeu a Cláudia, que foi a solidão da mulher negra. Quando você diz ali que a mulher negra é rejeitada pelo homem negro, né? Ao longo da sua vida, você muitas vezes se sentiu nesse lugar da rejeição? Olha, eu não falei em solidão, hein? Porque eu não tenho solidão. Eu aprendi e continuo aprendendo a conviver com a minha liberdade. Então, assim, eu não falo de solidão. Você não trouxe essa palavra. Com alguém, solidão é uma palavra Mas de não se relacionar, né? Não, é como se rejeição também não seria, porque só se alguém eu quisesse alguém e esse alguém não me quisesse. Então, eu também, até hoje, eu não fui rejeitada, porque assim... Eu não perco tempo, como eu falei no início. Eu jogo a minha flecha, se colar, colou. Eu não fico lá perdendo tempo. Meu Deus do céu, será que... Eu sou rápida no gatilho. Eu sempre digo, olha, eu hoje não tenho nem estilo, eu tenho pressa. Pelo tempo, não vou ficar perdendo tempo. Então, assim, não é uma questão de preto ou branco, porque eu passei do tempo de dividir as pessoas em cor. Há muito tempo. Porque quando você passa por todo tipo de experiência, não dá mais para você classificar preto não me quer, o branco não me quer, o chinês não me quer, o australiano não me quer. Não, eu quero uma paixão, um amor ou sexo. Vamos falar o português, claro, porque não dá para ficar brincando, porque eu sou clara nas coisas. Então, hoje... Eu não estou com tempo para pensar no amor.
Nem quero, talvez daqui a um ano, na minha próxima viagem, quem sabe, eu quero viajar, quem sabe. Que eu gosto muito mais quando eu estou fora do Brasil. Quem sabe em Marte você conhece alguém. Em Marte você conhece alguém. Mas aí Marte está longe, até a Globo me liberar, vão tentar um na Terra, assim, mais longinho, mas eu não vou, eu quero viajar. Porque quando eu estou fora daqui, não é que aqui eu não tenha liberdade, mas quando eu estou fora, é muito mais agradável. Porque primeiro que eu estou trabalhando, ninguém me conhece. Então, assim, quis, não quis. Entendeu? E dá para você fazer um jogo de sedução, dá para você brincar. Tipo, aqui, não vou mais encontrar mesmo, então... entendeu? Aqui é chato pra caramba. Glória. E ainda mais esses... Ai, meu, não posso falar isso que vai dar confusão. Glória. Não pode? Posso falar. Eu falo que os homens aqui são chatos pra caramba. Não posso. Desculpa, não, vocês são maravilhosos. Vocês já não me queriam, agora já não vão me querer. Por favor. Glória, você está dizendo que você não perde tempo. Por outro lado, você já disse que você não teve tempo de construir uma família, de casar, de ter até há pouco tempo atrás. E aí eu queria entender um pouco o porquê que isso aconteceu. Você já disse que você estava usando o seu tempo para construir outras coisas, né? A sua estabilidade na carreira, a sua vida, talvez coisas que você almejasse mais naquele momento. Queria saber se você se arrepende de ter feito alguma dessas escolhas e se você, por ter sido a primeira de muitas de nós a abrir portas, não teve tempo de fazer coisas que talvez a gente tenha, as próximas gerações tenham conseguido fazer depois. Não, eu não falei isso não, as pessoas às vezes interpretam errado. Eu fiz tudo o que eu queria ter feito. E se as pessoas não sabem, eu vivi amores maravilhosos e até casei. No papel e tudo, mas a minha vida, quando eu quero, é discretíssima. Eu não vivo de rede social e quando eu casei, não tinha rede social. E eu também não vivia na mesma casa, que eu nunca divido casa com homem nenhum. E eu fiz tudo o que eu queria fazer. E continuo fazendo. A maternidade entrou na minha vida por um acaso, mas, assim, não me atrapalha e não me atrapalhou em nada. Tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Eu queria viajar. O que eu mais queria era percorrer o mundo. E percorri e percorro. Isso, para mim, é a coisa... Eu lembro que quando eu era menina, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha 2 ou 3 álbuns de figurinhas que tinham os países e as bonequinhas, isso não é do seu tempo. Tinha os países e as bonequinhas com a roupinha típica do país. Eu lembro que tinha a tailandesa, com aquele chapéuzinho de tailandesa. E eu colecionava esses álbuns. E ficava marcando... Esse eu quero ir primeiro, esse eu quero ir, esse... E eu fui a todos que estavam nos álbuns. Isso é uma coisa que, meu Deus do céu, quando eu lembro como se fosse agora. Eu olhando aqueles álbuns desse tamanhozinho assim. Você era uma criança? Eu lembro, como se fosse hoje, eu olhando aqui, e eles iam ficando velhinhos, de tanto que eu passava. A dobrinha dele, onde você passa, ia começando a ficar toda enroladinha. Mas eu não jogava fora. Glória, quando você olha para esse papel que você conseguiu marcar todos os países ou muitos países, eu tenho uma curiosidade, assim, eu acho que desde quando eu recebi o convite era a curiosidade que me bateu, assim, de perguntar como fã, mas também como profissional, se ter tido esses vários encontros, esses diversos encontros, ter bebido de várias riquezas culturais em torno do mundo, assim, mudou em alguma coisa na maneira que você encara a vida? Mudou tudo. Mudou tudo, porque você consegue ver o ser humano exatamente como ele é. Você aprende a ver almas e não moldura. Eu acho que essa coisa de eu ir pelo mundo, como eu falei antes, que eu não fui para ver paisagem, eu fui para conhecer gente, me fez descobrir almas. E alma é uma coisa que te faz crescer, que te faz aprender. Te faz aprender a não julgar.
que eu acho que é a coisa mais importante do mundo. Quando você sai pelo mundo, você aprende que gente é gente, ser humano é ser humano. E isso é que me interessa. Como agora, né, quando eu passei por isso, eu vi o ser humano também de uma outra maneira. Porque muita gente que eu achava que era amiga, de repente eu vi que não era. Era uma coisa incrível. Tinha gente que chegava na minha casa e, assim, esperando me ver lá toda, parará. Quando via que eu estava bem, você está ótima. Tá, fica, não, tá bom, eu volto aqui, parará. E sumiu. Eu fiquei tão chocada. Gente que você imaginava, né? Você também falou que percebeu um certo interesse financeiro na sua vida. Não, eu senti isso. Não nasci um pouco na minha família, né? Foi uma coisa que me deu um susto. De repente, só faltaram assim, vamos dividir a herança, uma herança que não existia. Só faltaram poucas pessoas a dizer isso. Mas essa coisa é um negócio esquisito do ser humano que você olha e você não acredita. Quando eu comecei a receber as pessoas em casa, que demorou, a cirurgia foi em novembro, lá para abril, junho, eu demorei muito, né? Porque eu era risco total e veio a pandemia. Aí as primeiras pessoas que chegaram, eu estava muito inchada, eu enchei muito de tomar o corticoide, eu fiquei bem deformada, meu rosto era desse tamanho. Agora você também descobre amigos maravilhosos, que você sempre teve e que de repente eles se revelam como o Pedro Bial. A gente sempre foi amigo, diziam que a gente brigava, não. Nós somos apaixonados um pelo outro, a gente briga pra caramba, vamos brigar a vida inteira. Mas o Pedro é um fantasma, né? Então ele acorda às 5 horas da manhã, 4h30. Eu não tinha com quem falar. Aí era a pessoa que ligava e me atendia o telefone toda a noite. Aí até que ele dizia assim, peraí, não dá para se ligar daqui a meia hora ou 15 minutos? Mas foi a pessoa que segurou a minha onda nas madrugadas de solidão, porque o corticoide ele te incha e te deixa ligada, você fica muito agitada. Glória. Então, desculpa, interrompi. Glória, aqui. Tá bom. Estou aqui que nem guarda de trânsito neste programa, porque a gente precisa sair para outro intervalo. Não, já a gente volta. Então teve isso, assim, eu descobri pessoas maravilhosas nesse processo e tive, assim, muitos encontros com a realidade. Desculpa, Glória. Com isso, então, a gente encerra o nosso terceiro bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a Glória Maria. Glória, uma das muitas coisas muito interessantes do seu papo com o Mano Brown, no podcast dele, foi a troca que vocês fizeram a respeito dessas questões que permeiam a discussão sobre raça, com as quais algumas você não concorda, né? Você falou em escravos, o Mano corrigiu para escravizados, e você mesma falou, por que escravizados e não escravos, se eles foram escravizados e permaneceram como escravos por muito tempo? Como você vê essas discussões e também nesse assunto, temas que não pode falar disso, não pode falar aquilo, e você, como a desbravadora, não concordando muito com alguns dessas interdições? É bem complicado, né? Porque é assim, todo mundo fala, eu acho que um pouco sem conhecimento, né? As coisas vão mudando, a terminologia, sem profundidade. Isso realmente, para mim, é uma coisa bem complicada. Porque para você falar, claro, os escravos foram escravizados. Aí, por exemplo, nesse vídeo que eu boto no meu Instagram na Nigéria, que eu fui para uma região que era de onde saíam os escravos para vir para o Brasil. Foi quando o Mano falou escravizados. Eles foram escravizados, depois eles vieram como escravos. Eu acho que o que menos importa aí é o termo. O que importa é a gente mudar o estado das coisas.
não é dar nomes aos bois. Não vai mudar nada. É claro, por exemplo, não pode chamar negro ou preto. Nos Estados Unidos, você não pode falar negro, que é nigger, né? É uma ofensa. Aqui, você fala preto, negro, que antes sempre se falou. Eu falo preto, às vezes. Às vezes eu falo negro. Não sei. Só que para mim isso não muda nada. O que muda é a minha alma. O que muda para mim é o sentimento do outro. O sentido com que ele está falando aquilo. Não adianta você usar o termo certo e você ser racista por dentro. Essa é a minha grande pergunta. Quem tem essa preocupação de usar a palavra certa, está usando o sentimento certo? Ô, Glória, eu tenho uma pergunta da Tatiana Botosso. Tatiana Botosso, que é uma jornalista aqui de São Paulo. Ela pergunta se você se sente cobrada pelos grupos da atualidade a se posicionar com relação ao racismo e até mesmo com relação ao feminismo. Pô, caramba, cobrada para me posicionar, uma coisa que eu venho fazendo a minha vida inteira. Só que ser quem eu sou não tem posicionamento maior do que esse. Eu fui a primeira e única pessoa nesse país a usar uma lei que existia contra o racismo, que era a Lei Afonso Arinos, quando ninguém sabia nem que essa lei existia. Então, quem não tem história, quem não tem cultura, quem não sabe o que é, não pode perguntar nada, não pode falar nada. Primeiro tem que se informar, primeiro tem que saber. Se muita gente hoje está aí, continua conseguindo realmente se manifestar com relação ao racismo, é porque a titia Glória está aqui. Porque eu tenho uma coisa ainda além, eu não sou mulata, que não pode usar esse termo, né? Eu não sou uma mistura, não tem, a gente quando fala no colorismo, eu não tenho a pele mais clara, eu sou preta mesmo. Então, eu sou enquadrada naquela categoria preta. Não sou a mais clarinha, não pode dizer assim, ela tem isso porque ela é mais clara. Não. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, têm que aprender, têm que entender de alma. O racismo está aí, existe e não vai acabar nem na geração 5 vezes depois das minhas filhas. Não vai acabar. Então, a gente tem que aprender a usar a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa cultura para tentar acabar com ele da maneira que cada um de nós conseguir e puder. Porque se ficar lutando um contra o outro, não vai chegar a lugar nenhum. Então, é muito bom, muito fácil você apontar o dedo, né? Você assim, olha aqui, ela tem que se posicionar. Aí que quer que eu saia na rua com uma bandeira? Olha aqui, eu sou contra o racismo. Estão birutas. As pessoas se enlouqueceram para sempre. A vida não é assim que a banda toca. Vamos ver a história, vamos ver tudo o que é feito. Não teve ninguém antes de mim que usasse uma lei, né? Então, o que é se posicionar contra o racismo? Sair numa passeata, numa manifestação? Me poupe, né? Cláudia, depois Cris. Glória, eu queria saber se você acompanha essa nova geração falando de negros, de repórteres, escritores, artistas. Eu queria saber se tem, de intelectuais também. Eu queria saber se tem alguém dessa geração que te inspira e como é que você vê toda essa gente que está chegando agora. Tem um monte, né? Uhum. Embora eu tenha começado lá na época do Edward Cleaver, não sei se vocês conhecem, ele é ainda anterior a Angela Davis, porque de repente todo mundo descobriu a Angela Davis. Uhum. Eu fui educada com 15, 16 anos lendo os livros dela. Aí, de repente, todo mundo descobre, me dá um pânico, eu digo, caramba, Angela Davis, olha que novidade. Bom, tem uma geração
Fazer uma geração que fala mais de poesia, como aquela menina que falou, que eu não lembro o nome dela, que falou na posse do Biden. Isso hoje é o que me interessa. Porque os que se manifestaram, todos eles, como Malcolm X, como Luther King, todos eles eu acompanhei. Então, disso aí eu já conheço do avesso. Agora, eu quero ver, em termos de racismo, eu quero ver sentimentos. Por isso eu estou agora numa fase de me concentrar em poetas jovens negros. Isso é o que eu tenho feito. E tomara que, e tenho passado isso para as minhas filhas. Tomara que eu consiga transferir alguma coisinha para elas. Você falou... Oi, desculpe. Você falou que você teve com a Ingrid, a bailarina, esses dias na sua casa. Você, então, acompanha o trabalho dessa nova geração? Claro, você vê a mesma coisa, se você olhar lá no meu Insta. Aliás, meu Insta, a gente pode falar? Pode, claro. O meu Insta é Glória Maria Real, tá? @Glória Maria Real. Então, assim, a Ingrid é uma menina que eu sempre tive uma inspiração para as minhas filhas, que fazem balé clássico também, e aquela coisa da sapatilha clarinha sempre me incomodou. Aí, quando eu vi numa matéria do Globo enorme, ela falando sobre aquilo, que ela tinha pintado a sapatilha, eu fiquei encantada. E comecei a seguir aquela menina, tudo que ela fazia. E aí começamos a nos comunicar. Ela tem uma filha que é Laura, como a minha, e ficamos amigas, primeiro pelo Instagram, depois pelo direct, depois pelo telefone, e depois começamos a nos frequentar. E aí, quando ela vai com aquela coisa ela, quando vai lá em casa, ela vai ela, a mãe, o pai, o irmão, a cunhada. Então, assim, a gente se junta. E é uma confraternização que só nós pretos sabemos fazer. E ela tem ido. E aí, assim, para as minhas filhas é uma inspiração, porque elas ficam encantadas. É aquela bailarina, mamãe? É aquela bailarina. Então, ela, para mim, é uma referência. Acompanho tudo com relação a ela. E ela acompanha tudo com relação a mim. Eu também sou uma fonte de inspiração para ela. E é isso que eu acho que a gente precisa na nossa vida. Inspiração, como a Ingrid Silva. Porque, se você não tiver a arte como um condutor de união, também não vale a pena, gente. A gente não pode ficar só com a raiva, com a amargura. A arte é uma forma de união racial. Eu acho que a gente tem que usar isso de uma maneira mais, como você falou, essas novas gerações. Eu acho que eu quero aproximar mais as minhas filhas disso. Cristina. Glória, eu queria saber se você conheceu o Dr. Roberto Marinho e que, de alguma forma, também enfrentava um pouco essa questão na alta sociedade e tal. Isso foi assunto de vocês em algum momento? Vocês tiveram oportunidade em algum momento de falar sobre isso? Digo, racismo, ou essa presença de duas pessoas num lugar que era majoritariamente branco, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a gente nunca conversou diretamente sobre racismo, mas ele sempre me deu demonstrações de que isso não poderia impedir o progresso e o talento de ninguém. Primeiro, permitindo que cada vez eu me desenvolvesse mais dentro da emissora dele. Isso é uma coisa que as pessoas não falam e não percebem. É no momento que não tinha preto, ele deixou eu crescer cada vez mais por causa do meu talento, que ele olhou e acreditou. E ele tinha o hábito, assim, de sempre ter como é que eu vou te dizer? Ele sempre demonstrou um carinho muito grande. Ele chegava com o carro dele, tinha aqueles carros lá, e ele tinha uma bicicleta toda velha, uma Monarch, que foi a Dileia Frati que me deu. Olha. Era toda quebrada a bicicleta. Ela me deu a bicicleta, eu sempre quis ter uma bicicleta, e eu trabalhar na época do Bom Dia Rio, e parava a bicicleta do lado daquele carro maravilhoso do Dr. Roberto. Aí um dia veio lá um daqueles caras, né, que cuida do estacionamento e disse, olha, você tem que tirar sua bicicleta daqui. Eu falei, mas quem falou? Foi o Dr. Roberto. Ele falou, não, mas você não pode botar essa bicicleta, olha o carro dele. Aí eu falei, ó, pelo amor de Deus, pergunta para ele. Aí o Dr. Roberto
estava chegando para sair. Aí eu falei, doutor Roberto, eu posso estacionar minha bicicleta aqui do lado do seu carro? Claro, minha filha. Qual é o problema? Aí o cara ficou olhando assim. Aí, quer dizer, ele era uma pessoa, pelo menos, assim, vocês têm que imaginar uma coisa. Era uma época em que a televisão era uma coisa muito pequena. Todo mundo entrava e saía pelo mesmo lugar. Não era essa coisa grandiosa que era hoje. Todo mundo se encontrava, todo mundo se via, todo mundo cruzava. Então, você tinha a condição de encontrar e conviver com as pessoas. Não é hoje, que é uma coisa mais distante. Então, assim, eu tenho certeza absoluta, assim, com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, ele não está mais aí, está morto, que se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito ao doutor Roberto, porque ele acreditou, eu não preciso falar isso, porque ele está morto, eu já daqui a pouco paro de trabalhar, já não entendeu? Não, claro, a própria trajetória mostra isso. Exato, fiz o meu caminho sozinha, mas se eu estou aqui até hoje, talvez se fosse uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, até pela história dele, até pela história pessoal dele, de vida, até pela história racial dele, não sei. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito, muito, muito a ele. Glória, eu queria falar um pouco sobre religiosidade. Você foi batizada na Igreja Católica, sua família, sua avó, da Umbanda. Eu sei que você é uma estudiosa de outras religiões, judaísmo, islamismo, cantos, enfim. Você, mas, por outro lado, eu já ouvi você falar também que você é uma pessoa cética. Eu quero entender se você é uma pessoa que tem fé, no que você tem fé, e principalmente depois do que você passou, não só do tumor, acho que você veio do tumor, você perdeu a sua mãe um mês antes de começar a pandemia e veio a pandemia logo na sequência. Ao que você se agarrou nesse momento? Não, eu tenho fé, eu não sou cética, né? Eu tenho fé, como diz o Gil, né? A arte de viver com fé, só não se sabe fé em quê. Eu tenho fé em tudo. E, assim, de cada um eu aprendi alguma coisa. Eu tenho momentos quase milagrosos. A primeira vez que eu fui fazer os caminhos de Cristo entre Israel e o Egito, eu tinha que estar na manjedoura e estava fechado, era um horário que eu não podia. Milagrosamente chegou alguém e abriu para a gente entrar. Eu sempre vivi momentos de grande espiritualidade. Isso me fez a ter fé em tudo. A minha família era da Umbanda, a minha avó morreu, mas era. E eu tinha que assistir, pequenininha, aquelas sessões. Fui batizada, fui crismada. Tenho amigos árabes, tenho amigos muçulmanos maravilhosos. Tenho amigos judeus maravilhosos. Então, eu sou o resultado de tudo, como eu acho que todo ser humano deveria ser. Porque por que a gente vai separar? Fé é fé. Eu acho que hoje, se eu estou aqui conversando com vocês, é por causa da minha fé, que eu não perdi nem um minuto. Eu dizia assim, eu vou sair dessa, porque tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, a gente passa a vida inteira se fazendo perguntas. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou casar? Será que eu vou isso? Será que eu vou vencer na carreira? Mas só uma pessoa tem a resposta. É um ser que a gente não sabe, se é Deus, se é energia, se é o que é. É o quem sabe tudo. É nisso que eu confio. Que eu te confesso que eu não sei o que é, não tem uma forma para mim. Tem uma espiritualidade. Quando eu subi o Himalaia 2 vezes, a segunda vez a gente não conseguiria chegar lá se não fosse com fé, porque pelo horário, pelo tempo, todo mundo está acabado, a gente não foi até a última parte, a gente não escalou, não foi o Everest, a gente foi até o acampamento base 2 vezes. Mas foi pela fé que a gente chegou lá. Certo. Aí você diz, fé em quê? Não sei, fé. E isso é uma coisa que me traz aqui até hoje.
Maravilhoso. Com isso, a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta para o encerramento dessa entrevista histórica com a Glória Maria. Estamos de volta com Roda Viva, a gente tem só mais esse bloco e muitas perguntas ainda, então vou fazer uma curtinha e depois passar a palavra a vocês, meninas. Glória, você disse que não gosta muito de data, que não se liga muito nessa cronologia, mas a sua vida tem todas essas aventuras que a gente viu aqui. Você pensou em algum momento em escrever uma biografia ou algum registro dessa sua vida maravilhosa? Você ainda pensa? Eu não, a minha vida é imbiografável. Não dá. Não dá. Agora, eu estou começando a escrever um livro, na verdade, que é a arte de aprender a viver sem ter medo de sentir medo. Por quê? Porque eu estou vindo de um tempo de medo, né? Então, eu tenho que aprender a viver sem ter medo de ter medo, que o medo agora... Toda hora ele me cerca, né? Então, eu tenho que aprender isso. Mas biografia, amore, nem pensar. Já pensou escrever minha biografia? Mas nem desses acontecimentos todos que você viveu, do jornalismo mesmo? Não. Vai lá no Memória, depois vem aqui, e aí junta tudo e faz um livro. Pede o Pedro. Fala com o Pedro, ele faz. O Pedro vai fazer a sua biografia, é isso? Podemos pautá-lo? Não. Eu acho assim, você tem que viver. Eu acho que cada vida é única e intransferível. Então, eu vou deixar uma biografia. Para quê? Eu não sou exemplo de nada, eu não sou exemplo de ninguém. Eu vou ensinar as pessoas que eu era rainha do frescobol com um biquíni desse tamanhozinho na praia. Entendeu? Eu acho assim que tudo que é meu, que pode ser escrito ou dito, está aí. O que eu não quero que seja dito, não vai ser. Então, eu não quero uma biografia para contar coisas que eu nunca quis contar e que, se eu nunca quis, eu não vou contar. Sim. Nunca. E depois de morta, muito menos ainda, entendeu? Depois de morta, vão querer fazer o que quiserem na minha vida, Deus me livre, não. Eu queria voltar um pouquinho no final do último bloco, que foi muito emocionante você falando da sua fé, sobre o milagre que foi os episódios da sua vida. E eu vi algumas entrevistas que você concedeu, que você se vê ou falou em alguns momentos como a Fênix, que renasceu das cinzas, né? E a Fênix necessariamente precisa queimar para renascer. E aí você expôs em alguns momentos algumas fragilidades relacionadas à sua família aqui, sobre esse episódio, esse período do tumor, de ter perdido a mãe, da pandemia em si. Eu queria que você falasse o seguinte: quem é a Glória após o renascimento? Olha, assim, eu encontrei em mim uma força que eu sempre soube que eu tinha, mas que eu nunca tinha tido a necessidade de usar. E você só sabe a força que você tem na hora que você precisa usá-la, né? E eu sou uma fênix, sim. Porque nesses últimos 2 anos e meio, eu venho queimando e venho renascendo, mas queimando mesmo. E eu mesma não sei de onde está vindo o fogo para fazer essas cinzas renascerem. Então, eu até esse ano botei uma árvore de Natal na minha casa, era uma fênix. Eu achei uma amiga minha, falei, faz uma fênix aqui, porque não dá mais, né? Você sai do negócio, aí a minha mãe morre, e vamos que vamos. Então, assim, eu acho que essa é a minha vida, essa é a minha história, mas que eu sou uma fênix, eu sou. Glória, você contou ali no comecinho, numa pergunta da Cris, como uma experiência na Nigéria transformou sua vida, entre todas as grandes aventuras que você passou. Por outro lado, você também foi para a Nigéria realizar um trabalho voluntário. Você foi para passar um período, para trabalhar com jovens, certo?
Não, com crianças. Crianças. E você acabou passando menos tempo do que você tinha previsto, fazendo esse trabalho voluntário logo depois que você saiu do Fantástico. Do Fantástico, né? Foi ali em 2008. Eu queria saber o que aconteceu ali, porque você cita o Boko Haram, e que depois veio com tudo, né? Com a questão dos sequestros de meninas. O que aconteceu na Nigéria que fez com que você se decepcionasse depois de uma experiência tão emblemática? Não, porque a Nigéria é um país muito difícil, né, para mulheres. É um país que, quando a gente estava lá trabalhando, estávamos eu e o Guilherme Visani, meu câmera, a gente já teve muitas dificuldades, né? Eles são muito... É complicado, em termos femininos, conviver lá. Eles são machistas, bem guerreiros. E aí, quando eu fui sozinha para fazer esse trabalho voluntário, aí foi punk, né? Porque eu ficava num hotel que eu não dormia, ficava com medo de arrombarem a minha porta e, sei lá, ser agredida. E eu botava armários na porta. Era para ficar... Eu fiquei na Índia 3 meses, era para ficar na Nigéria entre 1 mês e meio, 2. Acabei ficando 20 dias. Eu falei, deu, eu quero dormir, não sei o quê. E não consegui ficar mais. Então, foi uma experiência, a primeira vez foi uma experiência que me fez crescer muito como ser humano, como uma pessoa preta, como uma mulher, porque eu aprendi muita coisa num lugar em que só não tinha mulher que pudesse fazer alguma coisa, só tinha os homens é que comandavam. E na segunda vez foi uma coisa bem barra pesada que eu vivia do medo. Cris? Glória, aqui atrás, Cris. Queria falar de maternidade um pouco. Assim como você, eu também escolhi como via de parentalidade. Nossa, até me engasguei aqui. Vou falar de filho, eu fico até emocionada. Parentalidade. Uma via que não fosse a biológica, né? Você tem a Maria, tem a Laura. Meu filho está saindo da adolescência e as suas estão entrando. Como é que tem sido os desafios desse momento da adolescência? Na pandemia, né? Detalhe. E na pandemia, porque tem homeschooling, tem de tudo, né? Na pandemia eu era feliz e não sabia. Porque elas estavam em casa, parará. Quando acabou a pandemia, eram ferinhas saindo da jaula, voltando para a escola. Isso. Então, olha, gente, a Laura de 13, não. A Laura ainda está sob o meu controle. Ela é toda docinha. A Maria também. Mas a Maria é uma sagitariana que ela acha agora que ela sabe tudo. Então ela disse, mamãe, ela que você é muito antiga, você não sabe nada, o mundo mudou, barará, 14 anos. Eu digo, eu sei que mudou, estou vendo que mudou, você principalmente mudou. Então, assim, a minha sorte é que eu preparei elas para voltar depois da pandemia, porque a gente ficou juntas um tempo que não era normal, porque eu viajava 20 dias, 25, e ficava em casa 1 mês, 1 mês e meio. Então, elas estavam acostumadas a ficar. Aí, no final, elas já estavam assim, mamãe, já estão assim, né? Mamãe, você não está na hora de você voltar a viajar, não? Ninguém lá na televisão quer te mandar para outro país. Eu falei, Maria, você está querendo que eu viaje? Então, assim, é difícil, é muito difícil você conseguir administrar, porque foi muito rápido a pandemia, a volta à normalidade. Para essa garotada, eles ficaram presos muito tempo. E essa volta, que não foi rápida a volta, mas essa readaptação nas escolas, para os pais, eu acho que está sendo uma tortura para todos. Na escola da minha filha, da Maria, toda semana tem problemas de comportamento. Os pais são chamados no office toda semana. Tem criança que é suspensa, tem criança que vai sair da escola, porque eles viraram realmente pré-adolescentes que não sabem para onde ir. E essa coisa de rede social virou uma tortura. Eles vivem focados naquilo, criam problemas por causa daquilo, porque eles, enquanto estavam em casa, eu tinha o controle do telefone. Agora na escola não tenho mais. E vai que eu diga para não ir para a escola com o telefone, sem o telefone. Então, eu estou vivendo, como diz o rei,
um momento lindo que não é. Só que não, adolescentes em casa. Cláudia, diga lá. Glória, eu queria falar com você sobre maturidade. Hoje a gente tem visto um movimento das mulheres de 50, 60 a mais. Não cheguei lá. Que estão... A gente não tem dúvidas disso. Que estão reivindicando mudar de carreira, usar a roupa que bem entender, terminar casamentos, transar com quem quiser. Eu queria saber de você como é que foi a sua chegada à maturidade e a chegada da menopausa e saber se você entrou em crise nesse momento da vida. E eu queria também saber se, para você, o tempo é um vilão ou é um aliado? Olha, primeiro, eu não tive nenhuma preocupação com a menopausa, porque ela foi bacana comigo. Ela veio suave, eu nem senti. Quando eu vi, já era, não me preocupei. Eu sou uma abençoada, entendeu? As coisas comigo vêm bem legal. O tempo, para mim, eu sou como diz o Caetano, tempo, seja bonzinho comigo. Eu não tenho problema com o tempo, realmente não tenho. Eu não sei, a maturidade vem para todo mundo. Eu não sei o que as pessoas entendem como maturidade. Eu sempre fui madura desde que eu tinha 12 anos, 13, 14, 11. Porque como eu tinha que cuidar de mim e da minha irmã, eu já tinha maturidade nessa idade. Então, a maturidade não chegou com 50 nem com 60. E eu também tenho uma coisa que parece, mas ela toda bem resolvida. Não, por quando você vem desde 12 anos tendo que resolver sua própria vida, eu não me preocupo nem um pouco de como eu devo me vestir, de como eu devo me comportar. Eu vou e que vou. Porque quem tem que estar bem comigo sou eu, gente. Porque a vida é minha. Ninguém paga as minhas contas, ninguém cuida dos meus problemas. Quando eu deito na cama, ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Então, se eu quero usar uma roupa curta, eu uso. Se eu quero usar comprida, eu uso. Aí você diz, mas você é muito bem resolvida. Não sou. Eu sou uma pessoa que quero estar bem comigo. Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Não tenho como. Eu vou vivendo do meu jeito. Vou levando. Se agradar a elas, o problema é delas, caramba. O que você quer que eu faça? Me fala. A vida é minha. Como é que eu posso querer viver a sua vida? Então, isso é uma coisa que, pelo menos, a vida vem me ensinando. A minha vida é única e intransferível, a sua também. É difícil. Mas quando você começa, desde muito pequena como eu, a ser responsável por você mesma. Eu, com 12 anos, eu tinha que cuidar de mim, 10, 9 de mim, não quero nem tão lá atrás assim, e da minha irmã. Também. Aí agora eu vou me preocupar das pessoas acharem a maturidade. Eu não uso um biquíni desse tamanho, mas desse tamanho, cada vez eu diminuo mais. Tá certo. E vou diminuindo mais. Fazer o quê? Aí depois, a Glória Maria apareceu de biquíni, a Glória Maria... Pô, eu vou esperar o século... Já passei do século XX. Estou no século XXI. Tomara que eu chegue no 22, estou rezando para isso. Tomara, a gente também, Glória. É isso, seriam necessários muitos programas para passar em revista a trajetória da Glória, mas o nosso tempo chegou ao fim. Glória, querida, muito obrigada por essa entrevista. Renata, eu que te digo obrigada por abrir meu coração e minha alma para mulheres tão maravilhosas. Estava com medo, mas vocês me deram momentos de felicidade. Maravilha. Muito obrigada. Eu agradeço também a Laura Ancona, a Cris Guterres, a Cláudia Lima, a Isis Vergílio, a Cristina Padiglione, a Patrícia Kogut e ao nosso Paulo Caruso. Obrigada, sobretudo, a vocês, mulheres e homens, que semanalmente têm esse encontro com a gente. Deve ter sido muito difícil para a Glória desbravar tantos caminhos quando a TV brasileira ainda dava os primeiros passos, o Brasil vivia uma ditadura e as mulheres, sobretudo as mulheres negras, enfrentavam a
ainda mais preconceito e discriminação do que hoje. Para que as conquistas se ampliem e se consolidem, é sempre importante que nós, mulheres e homens, estejamos dispostos a ouvir e a aprender com quem veio antes e tanto tempo depois continua enxergando e correndo lá na frente. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil. O Roda Viva volta na semana que vem com outra entrevista inédita. A gente vai receber ao vivo o técnico multicampeão do Palmeiras, Abel Ferreira. Mais um papo imperdível. Até lá.